lugar a qual seu coração deve estar descansado em Deus, lugar a qual o papai irá falar contigo. Quero aqui desde já agradecer aos meus pastores, pastor Marcelo, pastora Marta. Deus abençoe pela oportunidade. Pastor Marcelo não está podendo falar muito, né, pastor? Perdeu a voz? Rapaz, pastor, estende a mão. Faz assim com as mãos. Em nome de Jesus, seja repreendida da sua vida toda enfermidade agora. Se for espiritual, cairá por terra agora. Se o senhor crê, diz amém, pastor. Amém? Igreja não é lugar de natural, igreja é lugar de sobrenatural. Então, nós estamos aqui para fazer o que Jesus disse: curar enfermos, expulsar demônio e pregar a palavra do Senhor. Há alguns incrédulos que não acreditam, mas eu ainda professo a fé. Seja curado em nome de Jesus, pastor. Minha esposa, Deus abençoe, minha intercessora. Minha esposa, ontem à noite, ela falou assim: eu estou sentindo que amanhã tu prega. Eu falei, hoje era 8 horas da manhã, da madrugada, 8 da madrugada, minha pastora me acordou. 8 horas da madrugada. Onde já se viu, viu? Deus abençoe. Vamos de Bíblia? Abra comigo Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 em diante. Uma palavra muito conhecida, mas faz algumas semanas que o Senhor vem falando ao meu coração e eu quero passar para a igreja nesta noite. Prometo não ser longânimo. Vou tentar me controlar e deixar o Espírito Santo agir nessa noite. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 em diante. Amém? Diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu. E como você a lê? E o doutor lhe respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: você respondesse corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Repita bem forte comigo, diga: Jerusalém a Jericó. Amém. Quando caiu nas mãos de salteadores, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Fale bem forte: quase morto. Amém. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou também ao outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. Olhe para seu irmão nessa noite e diga para ele: hoje... Não, fale mais forte, senão ele não vai acreditar. Diga: hoje alguém passará pela sua vida. Essa parábola, ela deu a sua origem após uma pergunta de um intérprete da lei. Um doutor, um religioso, homens que eram versados na lei de Israel, homens a qual portavam conhecimento e também responsável por interpretá-las. Esse foi a pessoa que indagou Jesus, a qual nós fizemos menção. Geralmente esses homens, eles estavam associados ao partir dos fariseus da época. E eles são mencionados várias vezes em textos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, a qual é registrado o ministério terreno de Jesus,
Homens a qual sempre procuravam confundir Jesus, sempre procuravam alguma maneira de questionar Jesus. Questionamento que colocavam em prova o verdadeiro ministério terreno e o cumprimento da lei de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Esses eram os homens que procuravam indagar Jesus todos os dias. Só que o que me chama a atenção é que Jesus ele vai muito mais além do que era convencional para que realmente transparecesse a verdadeira essência primordial do que refere-se a evangelho terreno. E todos nós conhecemos e sabemos que o evangelho a qual Jesus mencionou e pregou, ele se refere a uma palavra muito simples. E que palavra é essa? Amor. Escutei um amém e um aleluia do Mário. Vai me motivar, viu, Mário? Obrigado. É essa mesma mensagem que Jesus ele vai usar para poder trazer pessoas para próximo dele. Porque as mensagens que Jesus usa, as mensagens que Jesus utilizava, eram mensagens que trazia para próximo. Jesus mostrava que amar o próximo verdadeiramente é acolher, é trazer para perto, é se envolver, principalmente com aqueles que estavam necessitados em momentos cruciais das vossas vidas. Essa era a mensagem predominante de Jesus. As mensagens de Jesus, elas enchiam o coração daquelas pessoas com algo que muitas das vezes hoje nós não temos. Mas qual? Esperança. Pastor Inajari, o que me chama a atenção diante desse texto maravilhoso é que o amor a qual Jesus pregava sempre prevalecia através da sua pessoa. Aquilo que Jesus mencionava para aquelas famílias, para aqueles homens, aquelas mulheres, transpassava verdadeiramente o que eram a verdadeira essência do evangelho. E nós sabemos que evangelho sempre vai ser ministrado pela pessoa de Jesus através da expressão amor. Isso é fato. Não tem como falar de Jesus e não falar de amor. Não tem como falar de cruz e não falar de amor. Não tem como falar do próximo e falar de amor. Isso é algo que Jesus deixou cravado em nós. A cruz fala de amor. As pessoas que seguiam a Jesus, para algumas da sociedade, uns para a sociedade, eram rejeitados, não tinha validade. Só que o que me chama a atenção, que para a sociedade era rejeitado, mas Jesus vai na contrapartida dizendo, para a sociedade é rejeitado, mas para mim é bem-aventurado. Escutei um glória. Vou repetir de novo. A mensagem de Jesus vem em contrapartida do que a sociedade pensa. Para alguém é rejeitado, mas Jesus está olhando e está dizendo, para mim é bem-aventurado. Deixa eu dizer, talvez aquele seu familiar que você está achando que todos vão rejeitar, Jesus está dizendo, para mim é bem-aventurado. Escutei um glória, já está me motivando, eu vou acelerar. O que para uns é rejeição, para Jesus é aproximação, porque Jesus só vai modificar. A sociedade rejeita, Jesus traz para perto. Porque as mensagens que Jesus está ministrando trazem esperança. Algo que muitas das pessoas hoje necessitam ouvir. Mensagens que irão trazer uma esperança de vida novamente para mim e para a tua vida. O que Jesus está ministrando está enchendo o coração daquelas pessoas de esperança. E cá entre nós, acredite você ou não, muitas das vezes, durante a nossa trajetória, pastor Hermes, somos nós que necessitamos dessas mensagens. Não, primeiro eu vou bater aqui, tá? No meu altar, aqui comigo, para depois a igreja sentir isso. Muitas das vezes somos nós que precisamos dessas mensagens. Somos nós os necessitados que precisam de uma mensagem de esperança, de alívio, para poder continuar vivendo esse evangelho que Jesus nos chamou para viver. Escute. Abro aspas para pôr algo meu. 11 anos. Quantos anos eu disse? 11 anos servindo a Cristo é o meu tempo de servir a Jesus. São 11 anos que eu aceitei a Jesus e sirvo Ele. De uma forma simples e única do meu modo de ver e de sentir a sua presença. São 11 anos que eu vejo pessoas se intitulando super-heróis da fé. São 11 anos que eu vejo pessoas sendo intocáveis espirituais, respirando santidade. Mas quando você para analisar, a pessoa está vendo uma UTI espiritual. Eu vou repetir, está vivendo uma UTI espiritual. E aí eu lembrei de um dia
a qual meu coração entoou para... Lembra, pastor? Que na Arábia. Oh, meu pai. Lembra o dia que eu cheguei? Quebrado, destruído, mas uma mensagem me trouxe esperança. Algo me trouxe esperança. Então, às vezes, nós precisamos entender que nós não somos super-heróis. Não somos super-homens, super-mulheres dentro dessa fé, não. Nós precisamos ser motivados por palavras que também vai nos conduzir ao Evangelho e à cruz de Cristo. Porque pense você ou não, a maior dificuldade não é pregar nas igrejas fora, a maior dificuldade é pregar na casa. É aqui. Então essas eram as mensagens que nós muitas das vezes precisamos ouvir. E não pense você que a nossa vida ela é composta apenas de momentos bons. Pelo contrário, dificuldades vão vir, momentos cruciais vão vir, momentos difíceis vão passar por nós. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus sempre vai permitir, eu sempre vou dizer isso, você vai gravar isso no seu coração. Deus sempre vai permitir uma situação na sua vida. Para quê? Para que você conheça o que Deus tem preparado para você. Deus sempre vai permitir algo na sua vida para que você reconheça o propósito que Deus tem para você. Até porque, dentro da tua pior situação, você vai conhecer 3 coisas. Primeiro, quem é você. Segundo, quem são seus amigos. Terceiro, quem é o Deus que você serve. Escute. E aquilo que um dia mais te machucou, eu gosto, porque... vai servir de remédio para alguém que traçar o mesmo caminho que um dia você traçou. Aquilo que mais te feriu na sua vida vai servir de remédio para alguém que vai trilhar talvez o mesmo caminho que você não deveria ter trilhado e trilhou. E você vai ser a cura para algumas pessoas. Pessoas cruzarão o seu caminho e passará pelo mesmo processo que um dia você passou. Então, pastor, eu preciso entender que todo caminho ele vai virar para alguém um legado. Todo caminho para alguém vai virar um legado. Então o caminho que eu decido trilhar hoje poderá ser direção para alguém amanhã. Vou repetir. O caminho que eu decido trilhar hoje vai servir de direção para quem vir após mim amanhã. Então todo o caminho que eu decido traçar tornará para alguém um legado. E detalhe, isso aqui é evangelho. E evangelho, ele vai falar sobre caminhos verdadeiros a ser tomado. E o texto, esse texto é rico nisso. Olha para o teu irmão e diga para ele, todo caminho. Não, fala mais forte, diga todo caminho que você decide traçar será para alguém um legado. Agora olha aqui. Se você não sabe o caminho que você está tomando, se você não sabe o caminho que você está traçando, você poderá chegar a um lugar indesejado. Se você não sabe o caminho que você decidiu seguir, você poderá chegar a um lugar indesejado. E a grande verdade é que nós mesmos escolhemos os caminhos que devemos seguir. Só que não é nós que decide a forma que chegaremos ao final dele. Somos nós que traçamos os nossos caminhos. Porém, não é nós que decidimos como chegaremos no final. Repitam comigo. Decisões definem destino. Planejamos muitas coisas, pastor, mas nós não temos a consciência e o êxito de como iremos terminar. O caminho que eu decido traçar hoje pode ser consequência para mim amanhã. Então você precisa fazer uma autoanálise do caminho que você está seguindo. E a palavra caminho, ela vem marcar a minha e a tua vida nessa noite. Por quê? Olha para cá. Personagens bíblicos sofreram sobre um caminho. Quer ver? Se você olhar para Gênesis capítulo 37, a palavra do Senhor vai nos dizer que José foi vendido aonde? À beira de um
Se você olhar para 2 Reis, capítulo 19, Elias pediu a morte aonde? À beira de um? À beira de um? Se você olhar para Jó, capítulo de número 2, você vai ver que as maiores provações de Jó, ele vai sofrer aonde? À beira de um? Aí você me pergunta, mas Hector, por que essas pessoas, por que esses homens de Deus sofreram à beira desse caminho? Por que eles foram acometidos à beira do caminho? Aí eu te respondo, para viver o propósito que Deus tinha na vida deles. Para viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Quer ver? José foi vendido, mas quem foi o comprador? Deus. Glória. Vou mais rápido agora. Elias pediu a morte, mas quem pede a morte para quem é dono da vida? Aí Deus toma posse e diz assim, ô Elias, come e bebe, porque muito grande é seu caminho, vai. José sofre todas as consequências à beira do caminho, só que é na beira do caminho que todas as coisas são restituídas. Deus está dizendo para alguém, o homem, a mulher, a humanidade não foi feita para viver as suas piores situações à beira de um caminho. Consequências virão, mas há um Deus no céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há um Deus no céu que tem visto a sua vida. E o que me chama a atenção é que, como eu disse, nós traçamos planos, mas não somos nós que temos o êxito desses planos ser concretizado. Por quê? Porque o próprio Salomão vai deixar isso registrado em Provérbios capítulo 16, versículo 9, a qual Salomão está dizendo, o coração do homem considera os seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Fazemos planos, criamos metas, mas quem dirige o passo? Quem dá direcionamento? Pois a palavra do Senhor, Ele é fiel em dizer, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. Então, contrapartida, eu preciso saber o caminho que eu estou trilhando, porque após eu trilhar este caminho, outros irão trilhar também. Caminhos que vai se tornar para alguém um legado. E se tem algo que todo pai, toda mãe quer deixar para um filho, é legado. Se você parar e analisar, todo o coração, todo o desejo de um pastor é deixar o seu é ir passando de geração em geração, como diz a palavra do Senhor. É legado. Então irá fazer para mim e para a sua vida uma autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise para saber o caminho que eu estou trilhando, porque após mim alguém vai trilhar também. E a palavra caminho, como eu disse, tem que ficar marcado no meu e no teu coração. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele se atentou em deixar vários versículos para mostrar que o caminho para a minha vida e para a sua é importante. Vamos de Bíblia? Diz amém. Não gostei, vou parar de ministrar. Posso, pastor? Está muito fraco, diz amém. Boa, vamos comigo, vem cá. Vou baixar o pastor Fernando agora. Olha para cá. Se nós olhar para Jó, capítulo 23, versículo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer, mas Deus sabe o meu caminho. Se olhar para Jó, capítulo 28, versículo 23, a palavra vai dizer, Deus entende o seu caminho. Jó, capítulo 31, versículo 4, não vê Deus o meu caminho e guia os meus passos. Salmos de número 5, verso 8, diz a palavra do Senhor, aplana diante de mim os teus caminhos, ó Senhor. Salmos de número 18, verso 30, diz, o caminho do Senhor é perfeito aos vossos olhos. Salmos de número 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos de número 88, verso 11 diz, ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na sua verdade. Salmos de número 119, verso 9, o clichê para o crente diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz a palavra do Senhor, instrui o menino
menino no caminho que se deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Quer mais um pouquinho? Marcos capítulo de número 1, versículo 2. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro para preparar o teu caminho. Deus nessa noite está dizendo para alguém: se você não sabe o caminho que você está tomando, levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética. Levanta a tua mão. Se você não sabe o caminho que você está tomando, nessa noite você vai vivenciar João capítulo 14, versículo 6. E o que diz, pregador? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem glória da glória. Quem tem glória da glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Mas, Hector, o meu caminho pode ter até começado mal, lugares errados, direção errada, totalmente errado. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, você pode até ter começado mal, mas terminar não. Você pode até ter tomado direções erradas, caminhos errados, mas terminar não. E eu venho com autoridade para dizer para o teu coração: você pode não mudar o teu começo, mas pode deixar Jesus terminar com o teu final. Você pode não deixar, você não pode mudar a forma que você começou, você não pode mudar aquilo que lá atrás você tomou de decisão, mas nessa noite você pode levantar a tua mão e deixar Jesus mudar o teu final. Não se espante pelo que eu vou dizer. Jesus não está preocupado como tu começa. Jesus não está se importando a forma que tu chega. Mas o que deixa Jesus preocupado é como tu vai terminar. Sabe como eu ia para a igreja quando eu me converti a Jesus, pastor? Nos meus primeiros 3 meses, meu pastor coerente, o culto começava às 7 horas. Dava 20 para 7, ele estava na área da minha casa. Ele olhava na minha cadeira diária e dizia: eu vou esperar você terminar de fumar o seu baseado agora, mas tu vai comigo pro culto. E eu lembro que ele falava: não importa como você vai chegar lá, o importante é a forma que tu vai sair de lá. Quantas das vezes eu estava com o baseado na mão e eu chegava a Paraty Prata. Eu falava: meu Deus. E ele falava: eu estou aqui. Porque para ele não importava como eu ia chegar lá, mas a forma que eu saía daquele culto. E todas as vezes a espada cortava. Parecia que quem ele trazia para ministrar falava só comigo, só tinha eu. Então não importa como tu chega, o que importa é como tu vai terminar. Até porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Melhor é a forma que tu vai terminar do que a forma que tu começou. Tem pessoa que começou dessa forma, talvez tudo estrupinhado como eu um dia. Mas Jesus está olhando para você e está dizendo: eu te espero no final. Porque o texto bíblico vai dizer: e o que vencer, Canabe andarás, que é, e o que vencer. Então o caminho que eu decido trilhar é um legado para quem irá vir após mim. E eu preciso entender que isso vai ficar para alguém. Eu começo a ministrar agora. Versículo 30 vai dizer: e descia um homem de Jerusalém. Projeta para mim, por favor, Zelita.
como o povo diz, né, a bispa. Projeta para mim, versículo 30. Mateus capítulo 10. Aliás, Lucas capítulo 10. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O interessante é que quando Jesus vai expressar isso, não se sabe nada acerca desse homem que está descendo. Não aparece uma figura de quem ele é, o que ele porta, o que ele faz. É alguém anônimo. O texto não diz a sua ocupação, as suas condições sociais, sua nacionalidade. Só que ele está descendo. E o texto faz questão de dizer que tudo que nós sabemos, mediante a palavra de Deus, é que ele foi cercado pelos ladrões, após seguir um caminho que não deveria ter seguido. Era uma rota que deixava o percurso um pouco mais curto. Porém, era uma rota perigosa, que nos dias de hoje, o nome de lá chama-se Caminho Sangrento. Então você já imaginou que todas as vezes que você toma uma decisão para encurtar o seu processo, todo jeitinho brasileiro, né? Vou dar um jeitinho. Vai. Dá sim. Fica à vontade. O texto vai dizer que ele é cercado por ladrões. E o ato que os ladrões irão fazer com a pessoa dele vai me impactar. A Bíblia está dizendo que eles espancam-o, roubam as suas vestes e deixam ele quase, mas aqui meu coração encheu de alegria. Ele está quase. Então fica perceptível, olha para cá, fica perceptível que sair de Jerusalém não é a melhor escolha que eu tenho hoje. Deixar Jerusalém não é o melhor recurso que eu tenho hoje. Porque quando eu decido sair de Jerusalém, eu posso sim sofrer alguns espancamentos na vida. Olha para cá. Jerusalém no hebraico significa Yerushalayim, que tem o significado base, alicerce de paz. E se nós trazer para a Vulgata Latina, que é uma das primeiras traduções, é Irier, que significa temor de Deus. Então você faz uma exegese desse texto para uma aplicação pessoal, o texto está dizendo, não saia da minha base. Não saia do meu alicerce de paz. Não deixe o temor de Deus. Deus está dizendo para alguém, não saia de Jerusalém, porque quando você sai de Jerusalém, você pode sim sofrer os espancamentos da vida. E nos nossos dias hoje, Jerusalém simplifica, para você entender, a presença de Deus. Deus está dizendo para alguém nessa noite, não saia da minha presença, mas Hector, não saia da minha presença, não saia da minha presença. Todas as vezes que eu saio de Jerusalém, eu posso sim sofrer as pancadas que a vida vai me dar. E sabe o que é interessante? Que o texto vai dizer no meio do caminho. Não é nem no início, nem no fim, é no meio. Eu não vou falar não, mas eu conheço muitas pessoas que após conseguir o que queria na igreja, saiu. E na metade do caminho... Alguém aqui já viu isso ou não? Alguém aqui já presenciou ou não? Fui para a igreja, fiz propósito, consegui o que eu queria. Aí no meio do caminho a coisa afunilou, né? Aí você olha para a pessoa, ele está todo espancado na vida. Aí você pergunta para ele, onde você está? Está em Jerusalém? Desci para Jericó. E Deus está dizendo para alguém, permaneça em Jerusalém. Porque todas as vezes que eu saio, eu posso sim sofrer as pancadas da vida. E eu preciso saber de onde vêm essas pancadas.
Eu preciso saber de onde estão vindo esses afrontes para a minha vida. E eu só consigo entender que esses afrontes estão vindo pelo caminho que eu decidi traçar. O caminho que eu decidi trilhar é a causa de eu tomar as pancadas da minha vida. E o texto está dizendo, e saiu um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi surpreendido. Então é um homem que apanhou, que sofreu, que deveria ter seguido um caminho que era reto, mas decidiu seguir um caminho mais curto, e agora a consequência disso é as pancadas que ele sofreu. Olha para o teu irmão e diga para ele, permaneça em Jerusalém. O caminho que eu tomo me traz consequências. E deixa eu dizer para você, não adianta você achar que a consequência é somente para você, que não é não, viu? Porque quem está contigo também está traçando o mesmo caminho que você. Eu digo para homens e mulheres, maridos e esposa. O caminho que você decide seguir pode ser a causadora ou causador das pancadas que lá na frente você vai sofrer. Então eu preciso trilhar esse caminho. E o texto está dizendo que tem alguém caído. Alguém machucado. Sobre a sua trajetória. A qual foi surpreendido. Porque traçou um caminho que não deveria ter traçado. Abro parênteses. E aplico para a sua vida. Existem ministério que vai nascer em meio às adversidades. Existem vocações que vão nascer em meio à dor. Cadê os músicos? Levanta a mão. Existem canções que vão ser entoadas em meio às frustrações. E Deus está dizendo para alguém. Existem propósitos que serão manifestados diante a um caminho que você decidiu seguir. Porém, não é um caminho para espancamento, mas é um caminho para glorificação de Deus na sua vida. E diante dessa dor, essa adversidade, essa dificuldade, pelo caminho que um dia você traçou, pelo caminho que um dia você seguiu, você está ferido e não está entendendo. Está chorando e não está entendendo, está sofrendo e não está entendendo. E Deus está olhando e está dizendo, eu estou te dando destino, eu estou gravando a tua história. Pode chorar, porque aqui é o melhor lugar, tá? Não chora lá pro teu vizinho não, porque lá pode ser que ele propaga a sua dor. Aqui não. Aqui tem um consolador que está colhendo toda essa lágrima sua. Pode chorar, fica à vontade. Choro, dor, frustrações, faz parte do caminho que eu decidi seguir. E é um traçado para a minha vida. Entender que caminhos serão legados. Pastora, lembra um dia que a senhora pregou aqui sobre Davi? E a senhora falou sobre o cedro, sobre a palmeira. Você sabe o que significa palmeira dentro de um estado desértico? Para alguns viajantes, direção. E Deus está dizendo, alguns caminhos que você decidiu traçar, para alguém que vir após você, você será o direcionamento dessas pessoas. Lembro como se fosse ontem essa mensagem. O caminho que eu decido traçar, aquele que vir após mim, verá eu como direcionamento das vossas vidas. Então eu preciso entender o caminho que eu estou traçando. Por que, Hector, você está batendo tanto nesse caminho? Porque você vai entender agora o texto. Porque um sinal de esperança agora vem à tona. E aqui eu me alegrei. Tem gente, pastor, me desculpe, mas tem gente que usa muito esse texto para bater em pastores. Isso aqui é... Mas corre de mim fazer isso. Porque tem gente que fala muito de pastor, mas ninguém quer estar na pele. É. Mas quando eu li o texto, algo canta no meu coração. Por quê? Porque é um algo que dá um ar de um sinal de esperança. Porque o texto vai dizer que tem alguém caído, machucado. E vai descer alguém. E o texto nos diz. Põe para mim, fazendo um favor, Zelinha. Versículo 31. Conscientemente, um sacerdote descia por aquela estrada. E tendo visto o homem, passou. Cadê um jovem? Um jovem flexível eu preciso.
É, você mesmo, vem cá, meu mano. Vem aqui, vem cá, vem cá. Não, eu não vou pôr o microfone pra você, não. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Você não vai fazer nada. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem. Eu falo jovem flexível, porque se eu sentar, eu não levanto mais. As coisas começaram a ficar pequenas pro meu lado agora. Vem cá, meu mano. Senta aqui, fazendo um favor. Você não vai fazer nada. Só senta, tá? Depois eu deixo você terminar a pregação. Não. Que não, rapaz. Não, antes de você sentar, vem cá. Olha pra cá. Olha pra lá. Se acostume com isso. Olha pra cá. Se acostume com isso. Porque hoje você não entende nada, mas um dia de amanhã... Senta aí. Senta aqui. Lembra que eu disse que todo caminho é um legado? O texto vai dizer que um sacerdote vai descer. E olha o que o sacerdote faz. Não é o Hector que está dizendo. É o texto. Consequentemente, o texto dá continuidade. Olha para cá. O texto vai dizer que logo após, igual modo, um levita, quando chegou ao mesmo caminho, olha isso. Olha que coisa interessante. O sacerdote deixando um legado para um levita. Certo ou não? E quando eu digo que legado vai passar de geração, pode ver que o texto é um pisando no mesmo lugar que o outro. Porque o que o sacerdote fez, o levita também vai fazer. Então você entende que o legado que eu estou deixando pode trazer consequências para alguém que vinha após mim? Olha para cá. O sacerdote passa e vira o rosto. E o levita vem. E quando ele se depara, qual é o ato? E passou do outro. Por quê? Porque é um seguindo o legado do outro. Pastor, isso aqui não dá uma tremedeira dentro do coração? Isso aqui não dá uma tremedeira em saber que é alguém pisando no mesmo caminho que o outro também está pisando? É um fazendo a mesma coisa que o outro também fez? O que está no chão, o ato que ele precisa, os dois não pôde dar. E detalhe, sacerdote e levita na época portava a lei. Yes. Só que aí Deus vai mandar alguém que era totalmente. Aí Deus vai pegar quem não era para ser quem é. Não, escutei um glória. Agora me motivou. Deus vai pegar quem é rejeitado para transformar ele em exaltado. Deus vai pegar quem não é para transformar em é. Deus vai pegar quem não faz para fazer o outro que faz. É dessa maneira que Deus vai agir na minha e na tua vida. Deus está olhando. Você não vai seguir o mesmo passo que teu pai um dia seguiu. Você vai ser maior e melhor. Você não vai ser a mãe que um dia não. Você vai ser melhor. Você não vai ser apenas empregador. Você vai ser maior. Olha o que o texto diz. Estamos dizendo sobre símbolos religiosos. Que era para fazer e não fez. Fica aí. A expressividade. Prepara as pilhas, prepara as pilhas. Se deixar eu prego até meia-noite. Olha, ninguém dá glória. Acho que tem um só, ufa. Segura aí. A expressividade do texto é bem clara. Quem era para ter ajudado decidiu não ajudar. Quem era para estender a mão não estendeu. Quem era para amar achou por bem não amar. E durante toda a trajetória, Jesus sempre deixou um lindo legado. Que legado é esse? O amor ao próximo. Sabe por quê? Fica aqui. Porque por meio de Jesus, pelo ato de amar o próximo, colocar em prática esses ensinamentos,
Nós só estamos fazendo com o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos com nós. Aí você quer receber amor. Aí você chuta o cachorro e depois... É porque o cachorro é irracional, né? Mas você chuta o cachorro, depois você chama, ele vem. Mas o ser humano tem racionalidade, é racional. O cachorro é irracional, o ser humano é racional. Você espanca, bate e depois você quer uma retribuição de amor? Não. Jesus está ensinando. Meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu. Isso está registrado em João. O mandamento de Jesus é amar o próximo. E tem gente que deixa esse mandamento pesado. E quando eu digo que é um pisando no mesmo caminho que o outro está pisando, é alguém que decidiu não fazer o que era para ser feito. Tem pessoas que por causa de um erro, excluem, deixa de lado. Por causa de um tropeço, não dá mais chance, não dá mais oportunidade. E Deus nessa noite está dizendo: eu não te chamei para você ver o erro. Eu não te chamei para você ver a dor. Eu te chamei para levantar pessoas. Para fazer o que eu fiz. Mas alguém está descendo agora de Samaria. Pastor Edson, um homem sisudo na palavra, conhece. Existia uma briga, não existia, pastor? Entre Jerusalém e os samaritanos. Jerusalém, Israel desprezava os samaritanos. Completamente, ou não é? Me ajuda a pregar agora, pastor. Os samaritanos eram totalmente rejeitados pelos judeus. Totalmente. Mas quem é que vai traçar o caminho agora diferente? Quem é que vai fazer o algo que era para quem fazer? O samaritano. E sabe que é o maior detalhe do texto? Que o samaritano, o que ele vai fazer, nenhum dos dois fez. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: alguém vai mudar o seu caminho hoje. E ainda que muitos não se compadeçam de você, eu tenho uma palavra para o teu coração. Ainda que muitos não se compadeçam de você, ainda que muitos te rejeitem, ainda que muitos não dão o valor que você merece, Jesus está dizendo: hoje eu resolvi parar. Vou repetir de novo. Ainda que muitos te rejeitem, ainda que muitos não acreditem no teu potencial, ainda que muitos achem que você já não vai mais, não. Jesus está dizendo: hoje eu resolvi parar. Está descendo alguém que vai fazer deste caminho um caminho totalmente diferente. Porque religiosidade, nós estamos cheios, esgotados, mas amar de verdade. Pastor, isso eu senti dentro da Ressuscitar. De verdade. Não é porque eu estou usando essa tribuna, não. Aonde eu falo que eu estou congregando, eu falo isso. Eu fui abraçado. Não é demagogia, não. Que Deus me fulmine agora nesse altar. Não, eu sei o que eu estou falando. Por favor, não, pastor, aí você coloca a minha... Não, mas é sério. Aonde eu falo, eu digo. Para você ter uma noção. Já tem de uma denominação que vai já está aqui. E ele estava com nós na primeira vez que eu levei eles para a clínica lá do serviço. Por quê? Porque isso me trouxe essa essência em compadecer ao próximo, em você se envolver. E muitas das vezes é isso que nós não queremos. Por quê? Porque se envolver é só para quem tem. Olha para cá. O ato de amar, ele não te deixa longe. A essência do evangelho, amor, base, amor, ela não te deixa longe. Ela te traz para perto. Porque qual é a comparação que nós tivemos entre o levita, sacerdote, e o samaritano? É que quem está longe teve uma percepção. Qual? Está morto. Pastor,
Eu olhando de longe, a primeira percepção que eu tenho, está morto, despido, espancado, sangrando. Para que eu vou me compadecer? Para que eu vou chegar perto, sendo que eu sei já a consequência dele? Morto. Então o sacerdote não quis se compadecer, não quis se aproximar, porque a percepção era, morreu. E o detalhe que o caminho da trajetória está vindo passando de geração em geração, de um sacerdote para um levita, o levita com a mesma visão míope, olhou e disse, está morto. Só que o samaritano fez totalmente diferente. A produção do amor dentro do evangelho. Olha para cá. Abre o texto para mim, Zélia. Verso 34. 33, aliás. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava um homem. E quando viu, teve o quê? Algumas traduções está escrito compaixão. E compaixão só tem quem vive o verdadeiro evangelho. Porque a compaixão, ela te traz para perto e te faz você sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Essa é a verdadeira compaixão, o significado dela. É você sentir a dor do próximo. Só que o sacerdote e o levita não tiveram isso. Mas o samaritano, ele vai fazer algo que os dois não fez. E qual? Se aproximou. 34, por favor. E aproximando-se, somente aqui. Isso daqui chamou minha atenção. Por quê? Porque ele se aproxima. E eu só consigo ter um diagnóstico quando eu me... Julgar de longe é fácil. Segura aí que agora eu vou bater um pouquinho. Julgar de longe é fácil. Acusar é fácil. Caluniar é fácil. Falar que o irmão está no erro é fácil, mas chega perto. Se aproxima. Caiu, errou, pecou, merece. Tem que padecer. Chega perto, porque você não conhece as feridas e as dores. Chega perto. Chega perto. Falar de longe, produção como sacerdote levita é fácil. Por quê? Porque está passando de largo, não quer se envolver, não quer estar junto. É o meu problema, cada um com o seu. E Jesus disse, evangelho é trazer para perto. Canabaski, Makotoko, Keleplapantoré. Julgar de longe é maravilhoso, mas conhece a dor. Porque quando o samaritano chega perto, ele vai ver o que os outros dois não viu. Eu imagino o samaritano olhando, chegando perto. Jesus está dizendo para alguém hoje, chega perto. Chega perto para você saber que tem um coração que bate ainda. Chega perto para você saber que ainda tem um pulmão que respira. Chega perto para você conhecer a dor dele. Chega perto. Rapaça. Chega perto para você saber que a dificuldade que ele está passando foi porque é um caminho errado que ele tomou um dia. Chega perto. Chega perto, se envolva, não julgue de lado, não deixe passar. Chega perto, porque o coração que bate ali também bate aqui. Chega perto, chega perto, chega perto. Eu só vou parar quando você entender. Ali tem um coração que respira, ali tem um coração que bate. Chega perto, chega perto. O que ele percebe é o que os outros dois de longe não viram. Cheio da graça. Olha pra cá. Só que eu vou dar um detalhe. Chegar perto não é para qualquer um.
Pastor, quem que passou de lago? Sacerdote e... Eram homens que tinham, né? Tinha o quê? Hã? Só o quê? Chegar perto é para quem tem. Sacerdote e levita só tinha nome e cargo. Mas o que era primordial e essência na vida que eles precisavam não tinha. E aí Jesus vai pegar um cara que é totalmente desconhecido de Samaria e vai falar, esse aqui é desconhecido, mas tem. E o que ele tem, Hector? A Bíblia vai dizer, olha lá. E aproximou-lhe e enfaixou as feridas. Depois derramou o quê? E o quê? Chega perto, é só para quem tem. Tem o quê? Azeite. Tem o quê? Vinho. Se você não tem, não chega perto não. Se você não sabe como ajudar, não chega perto não. Se você não pode curar essas feridas, não chega perto não. Deus está me descendo hoje nessa noite para alguns coração. Se você não tem, não se aproxima não. Porque não vai resolver nada, deixa para quem tem. Ah, mas Hector, e se eu não tiver? Jesus está dizendo, se você não tiver, hoje é noite de eu te dar. Glória, quem tem glória da glória, porque nessa noite Jesus está dizendo para alguém, você não vai sair da mesma forma que você chegou. Olha para cá. Chegar perto não é para quem prega bem não, viu, pastora? Que nem eu, a senhora e os demais irmãos que assumem essa tribuna. Porque aqui só passa pessoas que têm uma reputação na exegese bíblica, conhecimento fenomenológico. Fenomenal. Né? Eu gosto de falar umas coisas de vez em quando. Indubitavelmente fenomenológico. Escute. Olha para cá. Chegar perto não é para quem prega bem, não. Não é para quem canta bem, não. Não é para quem fala bem, não. Chegar perto é para quem tem. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho de melhor. Como que eu vou chegar perto de alguém, sendo que eu não tenho para dar? Quer ver? Você já chegou perto de pessoas que ao momento que você chega perto dela, você se sente mal? Hã? Você já chegou perto de pessoa que um pouquinho que você fica com ela, você fala, pelo amor de Deus, tira esse bicho de perto de mim. Hã? Já sentiu isso ou não? Porque tem pessoas que não tem para te dar. E você persiste em agregar isso para a tua vida. Você persiste em manter isso perto. Sendo que ela não pode galgar nada para você. Mas tem aqueles que têm. Tem aquele que tem óleo, que é para curar as suas feridas. Tem aquele que tem vinho, que é para trazer a alegria no teu momento de tristeza. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho de melhor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho de melhor. Olha para cá. Quando ele decide se aproximar, e eu já estou finalizando, tá? Tá cansando aí ou não? Tá vendo como quer ficar perto? Você está sentindo alguma coisa? Está arrepiando pelo menos? De frio? Tá bom. Menos mal. Quando eu decido me aproximar e dar aquilo que eu tenho de melhor, eu vou investir nele aquilo que era para mim. E evangelho hoje é isso. É você investir o que era de melhor para você ao outro. Tem um aleluia do pastor Robson. João capítulo 3, versículo 16. Quem fez o investimento em nós? Deus dizendo, eu estou dando o que eu tenho de melhor. Aí você... Eu estou segurando para mim não sair correndo aqui hoje. Eu preciso dar o que eu tenho de melhor. Mas tem muita gente que não tem e quer dar, sendo que não tem. E Deus está dizendo, se você não tem hoje eu te dou. Mas aguenta aqui, aguenta aí. Pastor, olha que coisa interessante. Quando ele se aproxima, ele vai perceber 3 coisas. Primeiro, feridas. Segundo, estado. E terceiro, sentimento. Por quê? Ele está despido, espancado e machucado. E o
camarada que decidiu se aproximar não sendo ninguém, está derramando sobre ele azeite e vinho. Por quê? Eu só posso dar aquilo que eu tenho de melhor. Lembra quando Jesus nasceu? Vamos voltar um pouquinho na história rapidinho, para me finalizar. Lembra quando Jesus nasce? O céu vai presentear Jesus com 3 coisas através dos magos. É o céu que está dando aquilo. É um presente. Quem se lembra? Ouro, incenso e mirra. O céu está presenteando Jesus. E a humanidade vai presentear Jesus que jeito? Uma manjedoura. Por quê? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho de melhor. Jesus está no templo. Está ensinando, dando como se diz, uma palestra do algo dos céus, quando ele abre Isaías. Ele está expondo o reino para a humanidade. Ele está dando o que ele tem de melhor para a humanidade. E o que a humanidade naquele momento vai fazer por ele? Vai enxotá-lo do templo. Por quê? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Pastora, Jesus está na cruz. Ele diz, tenho sede. E o que a humanidade vai dar para ele, bebê? Hã? E o que ele vai dar para a humanidade? Não, se você não sentiu nada, você está com problema espiritual. Jesus está dizendo para alguém, eu estou dando de melhor. Jesus naquela cruz estava dizendo, eles podem me dar o fel, mas eu dou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha aqui. E o engraçado, e eu finalizo, já pode se pôr de pé já. Você vai adorar, meu amor? Vamos. Vem aqui se preparar com os meninos aqui. Vem cá. Olha pra cá. Dá uma espreguiçada assim, ó. Dá uma espreguiçada. Isso. Agora você aguenta mais 20 minutos ainda. Pastor, quando Jesus é retirado da cruz, quando ele é retirado, ele está morto. Quando Jesus é retirado da cruz, ele está? Olha que coisa interessante. José de Arimateia está investindo em quem está morto. José de Arimateia vai investir 100 ciclos de mirra, de óleo, de especiaria. E detalhe, não é só isso. Ele está investindo panos finos. E ainda por cima um túmulo. A pergunta que eu fiz para o Espírito Santo foi, por que José de Arimateia está investindo em quem está morto? Aí o Espírito Santo falou para mim, porque investir em quem está vivo é fácil. Investir em quem está voando é fácil. Investir em quem está fazendo é fácil. O duro é você investir em quem está morto. O duro é você investir em quem entrou nessa igreja aqui, pronto para abandonar tudo, pronto para se... Investir em quem está vivo é fácil. Investir em quem está produzindo é óbvio. É maravilhoso, pastor. Mas pegar um Hector que chegou todo destruído, após um ano parado, pensando em abandonar, em largar e nunca mais assumir uma tribuna. Mas o bom que se diz bom, que realmente ele é, o bom samaritano, vai investir. E Jesus está levantando os bons samaritanos nessa noite. Jesus está levantando um bom samaritano aqui dentro, para colocar a mão no seu ombro e dizer, você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai abandonar. Jesus está levantando uns bons para mandar uma mensagem para aquele que está afastado, dizendo, eu ainda acredito no seu ministério.
Olha para cá. Levanta, filho. Sabe o que me chamou a atenção? Que o texto vai dizer que quando ele pega o todo espancado, a primeira coisa que ele vai fazer, pastor, volta um próximo. Ah lá, pode deixar, 34. E ele aproximou-lhe e fez o quê? Enfaixou o quê? Enfaixou o quê? Por que José de Arimateia investiu o pano para Jesus? Porque naquela época, feridas expostas eram sinal de vergonha. E esse bom samaritano que desceu por um caminho que os outros que eram para ter feito não fez, ele vai fazer a mesma coisa. Ele está vendo as feridas e está dizendo, ferida à mostra é vergonha. Então eu preciso fazer isso. Se é vergonha, não posso deixar isso. Feridas à mostra, chagas abertas, é sinal de vergonha. E Jesus nessa noite está dizendo, eu cobri tuas feridas, em Isaías, com meu sangue. Você não tem que se queixar pela ferida aberta, mas tem que se queixar pelo sangue que já foi derramado por você. Ele enfaixa, ele ata as feridas, porque ele entende que se ele deixar as feridas abertas, quem olhar vai dizer... E uma das coisas que Satanás gosta de fazer é usar das tuas feridas para te humilhar. O que Satanás gosta de fazer é de pegar o teu erro para te destruir, para te desmotivar. E nessa noite Jesus está dizendo, eu estou atando feridas. Mas ele ata as feridas e deixa ali? Pelo contrário. Olha o evangelho de amor. Segura a carça aí, meu mano. O evangelho de amor não permite você deixar a pessoa no estado que está. Mas qual é o evangelho de amor? Eu vou. Vamos? Então vamos. Eu vou deixar você glorificar por 2 minutos, vai. Antes de eu finalizar, eu tenho certeza que tem pessoa que está aqui. Porque o Espírito Santo, da hora que eu comecei a ministrar, está falando ao meu coração.